claramente, né, muitos brasileiros que estão lá no Catar vivenciando especificamente essa experiência, né, de um país em que a gente sabe que a cultura, em comparação à nossa, automaticamente a governança é totalmente diferente. Eu gostaria que você pudesse até falar um pouquinho do que significa essa Copa para o Catar e como que é regida a governança corporativa no país, para a gente entender, né, com essa vivência atual, como é que está funcionando lá. Então, vamos imaginar. O que é o Catar? Catar é uma cidade, né? E tudo. A governança, a Copa do Catar é um projeto do Estado do Catar, é um projeto de governo do Catar. Eles tinham como grande objetivo sair da sombra da da Arábia Saudita e mostrar que eles são um país moderno, que atende a todo mundo, que recebem muito bem e que seriam capazes de produzir uma coisa, né, de fazer e montar uma situação dessa. Eles foram escolhidos, né, a eleição foi em 2009, eles tiveram tempo para fazer toda a transformação que tinha. Tinha um problema, o grande problema lá era o clima. Eles montaram, eles fizeram tudo que era possível para fazer, porque era um projeto de Estado. Era importante para o Estado do Catar aparecer no mundo com aquilo que é uma paixão mundial, que é o futebol. Até porque hoje todo mundo sabe quem é o Catar. Onde fica o Catar? Agora todo mundo sabe, todo mundo vê a questão dos príncipes, tudo. E ao mesmo tempo, todas essas compras, né, dos jogadores, do Paris Saint-Germain, por os sheiks do Catar, isso tudo já foi uma estratégia de governança do Estado que foi levando para chegar nesse ponto. Então, é um projeto de Estado. E tanto que é uma governança, né? Governança, quando você tem um projeto que é uma governança, faz parte da governança do Estado, todo o Estado, todo o país fica focado nesse direcionamento único, né? Nessa coisa toda. Então, a importância é muito mais do que um jogo de futebol, é muito mais que futebol. É a visibilidade do Estado do Catar no mundo moderno. E a gente entrando até no contexto de ESG, que quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu vi que a FIFA ela impôs o desafio da Copa no Catar, sendo ali o contexto da primeira edição 100% neutra em carbono da história, né, através de estádios sustentáveis. Eu vi lá transporte verde, plantio de árvores e também investimento em energia solar, mostrando claramente, né, todo esse projeto específico do país, associando ao ESG, que é um tema que a gente fala muito, né, em conselhos. Qual que seria ali o papel da governança nesse contexto a fim de garantir essas iniciativas sustentáveis, principalmente funcionando, né, agora no momento da Copa, agora que finalmente aconteceu? E a gente tem que entender que uma das coisas de governança, né, que a gente tem que ver são os conflitos de agência. Quando foi escolhido o Catar, o contexto mundial era completamente outro. Não tinha pandemia, ninguém pensou em pandemia, mas eles já estavam mudando o país em função de uma Copa. E, de repente, a pandemia, ela evidencia, né? Ela explode essa agência ESG. Porque nós estamos falando de ecossistema planetário, nós estamos falando do S de saúde, que foi um problema planetário, que colocou o mundo todo sob júdice, né? Mudou uma diferenciação muito grande, né? O comportamento da sociedade planetária mudou com a pandemia. O que acontecia nas outras pandemias que nós já tivemos? Nós tivemos pandemia em 1720, que foi a praga de Marcela. 1820 nós tivemos a gripe espanhola, a cólera. 1920 nós tivemos a gripe espanhola e 2020 nós tivemos o quê? Pandemia. De cada 100 anos, a sociedade civil planetária ela é bombardeada por uma pandemia. O que a gente fazia nas anteriores? A gente isolava o infectado e protegia a economia na época. Deixava a própria sorte. O que nós fizemos nessa? E foi uma escolha, Tuco, que ninguém percebe, mas a importância que foi, né? De uma forma natural e espontânea, a sociedade civil planetária, com a pandemia, escolheu o quê? Proteger os mais vulneráveis. Olha para você ver, a sua mãe podia estar fechada na sua casa, porque você entendia que você não podia estar com ela, porque ela era uma pessoa assim, mas você estava levando comida para ela o tempo todo, ela não estava abandonada.
ela estava sendo cuidada da forma que nós entendemos, naquela época, nós estávamos entendendo que aquilo era a forma... A priorização foi as pessoas e não a economia. Assim, e não foi... E o que mais, além disso, né? A priorização das vacinas, primeiro os mais vulneráveis. O que significa? O mundo mudou o comportamento. O mundo mudando o comportamento, esses fundos de investimento perceberam isso primeiro do que a gente. O mundo mudou, as pessoas querem outras coisas, as pessoas querem ver. Nós ficamos mais também com essa pandemia, né, Tu? Pensa bem, nós estamos muito mais observadores. Você começa a ver as coisas com um olhar crítico melhor. O que vale na minha vida? O que é importante para mim? Que tipo de valor? Nós tivemos tempo para pensar. Então, o mundo inteiro mudou. E o que a Copa do Catar foi aprovada antes disso tudo acontecer. Ele tem que pegar essa agenda de qualquer jeito. Porque ele pega uma tendência que está indo e mostra exatamente o Catar muito dentro de uma agenda ISD. Que é possível ser 100%, que é possível ter descarbonização, né? Ele tem, então, é um momento que ele tem de dar aquela voltar, né, de novo ao que o mundo, que a sociedade atual está pedindo. E você falando até do modelo de governança, a gente sabe que a governança no futebol especificamente, que a gente está falando aqui, torna tudo mais transparente, torna tudo mais responsável, porém a gente sabe que é difícil às vezes garantir mudanças no longo prazo. Um exemplo é o próprio Brasil, que a gente viu a Copa que aconteceu aqui, muito do que foi construído, até pensando, né, em ficar para prosperidade e utilização, acabou não funcionando, né? Sim. Como é que você acha que às vezes essa governança precisa trabalhar para garantir isso a longo prazo? Se você imaginar, né, clubes como o Barcelona e tudo, o que está acontecendo com o nosso próprio Flamengo, a turma percebeu, não dá mais para ter cartola. Tem que ter o quê? O que é governança? É você estruturar quem faz o quê, né, para garantir o negócio, a propriedade, o time ao longo do tempo de uma forma sustentável. Não se fala hoje em governança sem fiscalização e controle. O problema da FIFA foi falta de assunto de fiscalização e controle, de quem mandava ter. Os subornos internacionais em cima do futebol são N+1, imensos, né? Então, a fiscalização e controle passou a ser. Então, quando você fala um time está indo bem, a primeira coisa que você faz é colocar governança. Quem faz o quê? Quem é o diretor? Quem é o conselho? Quem é o diretor? E quem são os acionistas de um clube? São os torcedores que pagam para ver aquilo ali. O racional é o mesmo, Tuco. É o mesmo de uma empresa, é o mesmo de um país e tudo. Se você pensar em governança do Estado, quem são os acionistas do Estado? Nós, os contribuintes, que pagamos coisa. Nós queremos o quê? Dividendos sociais, saúde, educação e entretenimento. Através do elemento do voto, você coloca o carinha lá, que é o seu gestor, esperando que ele tome decisões pensando na educação, segurança e coisa. Isso é que nós estamos vivendo agora no país. E falando de futebol, não à toa, você percebe claramente como a governança faz diferença. Puxando a bola até pro meu time, né, que eu sou palmeirense, está funcionando super bem essa gestão. Sim. Né, a gente vê como isso faz diferença, essa gestão dos times, né, tratar um time como uma empresa que tem toda uma governança. São os times que estão sendo muito mais bem-sucedidos no momento atual. Por quê? Porque eles têm mais garantia de sobreviver. E olha, você está mexendo com paixão, que é uma coisa intangível. Você vai explicar porque você é palmeirense, que eu sou cruzeirense, meu filho é atleticano. Você não explica uma loucura dessa, ainda mais para o brasileiro, né? Então, é uma coisa fantástica. Agora, você precisa ter um sistema para garantir a vida do clube ao longo do tempo. Isso, ele precisa de governança. E governança não é só você definir, segregar funções, quem vai fazer o quê, como é que vai ser a estrutura de um conselho, como é que você vai fazer parte dele. Vai ser a importância de você ter um sistema de fiscalização e controle, de auditoria, de compliance ali dentro, para que tenha alguma chance. Porque quando a pessoa quer fazer coisa errada, ele monta o esquema, se tiver espaço. As travas de uma fiscalização é que vão dar essa parada, né? Essa vontade ali. Né? Então, excelente. Essa é a coisa.